Gente, boa noite. Elaine, está um pouquinho alto o som. A gente que frequenta a casa espírita, a gente escuta muito essa frase, o acaso não existe, né? Dita por Kardec, cunhada por Kardec. E o que a gente viu hoje aqui é que o acaso não existe. Quando se monta a planilha das palestras, elas não têm associação nenhuma com a página de abertura. Nenhuma. Né? O nosso... Desculpa. Só a gente vai interromper um pouquinho. Quem faz o estudo de obra básica, das obras básicas, com o Paulo na segunda-feira, né, começa só na próxima semana, dia 9. Dia 16. Então não é na próxima semana. Seria dia 16, ok? Voltando ao que a gente falou, né, quando se faz a planilha de palestras, os temas, eles não têm associação nenhuma com a página que é lida na abertura. Né? E hoje a gente viu aqui uma coincidência, por um acaso, a página bem pertinente com o tema que a gente vai trabalhar, que é dinheiro e comportamento. Né? O apóstolo Paulo fala que se a gente tiver o pão, a gente tem que estar feliz. O pão, né, e a coberta, a gente tem que estar feliz. Ou seja, a gente tem que estar feliz com aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu. Porque o que estamos aqui, né, porque estamos aqui, o que acontece conosco não é por um acaso. Tudo é fruto, primeiro, de um planejamento reencarnatório e depois das nossas escolhas. A gente planeja, mas quando a gente reencarna, a gente tem o livre-arbítrio com as nossas escolhas. E aí a gente pode escolher se basta a gente ter somente o pão e o cobertor, ou se a gente vai entrar no tema dinheiro e comportamento. Né? Então que a gente fique muito atento com as coisas que acontecem conosco. Né? Nada, e eu vou dizer aqui, nada é por acaso. Então realmente o acaso não existe e Kardec, como sempre, tem razão. Né? Claro que ele foi muito bem orientado pelos espíritos. Vamos entrar no nosso tema, então, né? Que é dinheiro e comportamento. O tema, ele é um artigo da revista Reformador de fevereiro de 2017, dessa moça aqui, né, Clara Lila Gonzalez de Araújo. Ela é uma escritora espírita, ela tem alguns livros infantis e ela faz articulista, né, faz vários artigos no Reformador. E com esse tema, ela quis colocar para a gente o dinheiro e o nosso comportamento com o dinheiro. Né? Todo o estudo dela, todo o desenvolvimento do artigo dela vai nesse sentido, ela falando do dinheiro e do comportamento de cada um de nós com o dinheiro. Logo na primeira frase, no primeiro parágrafo, ela já fala assim, ó, os valores amoedados não torna indigno o homem, mas o é que deixa de tornar indigno por eles. Lá no final, no último slide, a gente vai ler um trechinho, um pequeno parágrafo de uma obra de Chico Xavier, que vai confirmar isso que a Clara está colocando. Porque não é o dinheiro em si que faz o mal. O dinheiro não tem vida, é uma matéria inanimada. Então ele não torna nós, homens, indignos. Muito pelo contrário, nós o tornamos indigno. E aí ela discorre tudo isso no artigo dela. Muito interessante. E aí a gente vai trazer algumas analogias, algumas passagens do Evangelho, algumas histórias, alguns exemplos, para que a gente saia daqui refletindo, né, sobre o dinheiro e o comportamento que temos com o dinheiro. Que a princípio a gente pode pensar assim, então eu preciso abrir mão de todo o meu dinheiro. Como eu falei antes,
São escolhas que a gente faz, né? São escolhas que a gente vai fazer. O desenvolvimento do estudo vai nesse sentido. O apóstolo Paulo também falou isso. Na carta a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies. Desculpa, toda espécie de males. Preste atenção que ele não fala que o dinheiro é o mal. Ele fala que o amor ao dinheiro, esse apego exacerbado que a maioria de nós tem sobre o dinheiro, né? Sobre a posse do dinheiro, sobre isso. Isso é que faz o mal, não o dinheiro em si. Por isso, a gente não deve condenar o rico, aquele que tem muito dinheiro, se ele faz o bom uso da riqueza. Tem um slide também que a gente vai falar sobre isso, Jesus alerta, mas é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Sublinhando que o desejo descontrolado das riquezas desvia da fé. É muito comum, né, nas religiões, a gente acompanhar pessoas que não têm determinada posse, e aí está ali frequentando a sua religião, né, qualquer ela que seja, e aí à medida que vai conquistando o fruto do seu trabalho, né, honesto, né, não vou entrar aqui ainda na fase do desonesto, no seu trabalho honesto, e o padrão de vida vai subindo, vai se elevando, e sorrateiramente, lentamente, ele vai se afastando e muitas vezes perdendo a fé. Muito comum isso, a gente assiste isso frequentemente, né? Em todas as camadas sociais, em todas as profissões, em todos os países, a gente vai acompanhando isso, né? Porque o amor ao dinheiro. E aí chega uma sexta-feira, por exemplo, ao invés da gente vir para a casa espírita, porque tem uma palestra, tem um estudo, tem um passe, né, é dia de você sair com os amigos, o meio social começa a mudar, né, você está elevando um padrão, e aí você começa lentamente, às vezes sem perceber, você vai afastando. Porque muda a prioridade. A gente vai mudando as prioridades à medida que a gente vai adquirindo. Lembrando que isso não é regra, tá, gente? Não estou aqui nem acusando isso, cada um tem as suas escolhas. Cada um tem as opções de escolha para seguir o seu caminho. Jesus falou para a gente, está registrado lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Se a gente for lembrar Jesus, que a gente é o nosso modelo, o nosso guia, alguém sabe dizer aqui qual a posse que Jesus tinha? Qual é o bem material que Jesus possuía? Nenhum, né? Ele não precisava disso. Ele não precisava disso. Ele não tinha mais essa necessidade de bens materiais. E por onde ele passava, ele era acolhido, nunca lhe faltou de comer, sempre teve o apoio. E por isso ele traz para a gente. E ele fala com propriedade. Quando a gente escuta o ensinamento de Jesus, é um ensinamento com propriedade. Não são palavras vazias ditas ao vento. Tem fundamento, tem exemplo, tem base, né? E ele fala, vamos tirar esse sentimento que a gente tem, né, de avareza. Não é proibido ter posses, não é errado ter posses quando é fruto do seu trabalho. Nenhum problema com isso.
Mas, quando a gente se torna avaro, quando a gente se torna mesquinho com o dinheiro que a gente tem, aí a gente começa, né, a ir de encontro a isso que Jesus fala. Porque não é isso que faz da gente um homem de bem. Quando a gente desencarna, que a gente retorna para o plano espiritual, o que a gente leva? O meu carro zero? Meus 3 apartamentos? Minha minhas 5.000 cabeças de gado? Não. A gente leva aquilo que a gente adquiriu, de bom e de ruim, as boas obras e as más obras. A nossa consciência nos julga quando a gente desencarna com esses. E aí muitos que estão nesse sentimento aí de avareza, de mesquinhez, desencarnam e ficam presos. Acontece. Acontece bastante. Porque não tem esse desprendimento. Porque ele está deixando para trás tudo aquilo que ele conquistou e que ele não vai levar. Aí a gente volta lá na fé. Se tivesse uma religião, né? Se fosse espírita, como que ele vai aproveitar essa riqueza de novo? Se ele instruiu bem os seus familiares a manter isso vai perdurar por muito tempo. E ele vai, necessariamente não, certamente ele vai reencarnar de novo naquela família e vai usufruir desse patrimônio que ele ganhou. É uma lei, é um ciclo, né? Agora, se ele não educou bem aqueles que vão sucedê-lo, às vezes numa encarnação, ou naquela mesma encarnação, o patrimônio vai todo embora. Essa passagem, né, é uma advertência de Jesus contra a ganância e o materialismo. E nesse momento que a gente está passando, né, do planeta, que é o limiar da transição planetária, a gente está passando de prova e expiação para regeneração, é muito exacerbado a ganância e o materialismo. No nosso meio social, a gente vê muito isso, muito comum. Muitas vezes nós estamos nesse sentimento aí de ganância e materialismo, de não desprender. Eu falo isso não é porque você não está ajudando uma casa espírita, não está ajudando um templo religioso, não está fazendo a sua caridade material. Mas muitas vezes você é mesquinho com algumas coisas. Muitas vezes abre mão de um convívio familiar para poder adquirir mais patrimônio, sendo que você já não precisa mais daquele patrimônio. Então Jesus nos adverte sobre isso, né? Sobre a ganância, o materialismo. A gente vai dar alguns exemplos. Destacando, né, que o verdadeiro valor da vida não está na quantidade de bens, de posses materiais. A gente foi convencionado a achar que as pessoas se deu bem na vida porque tem essa quantidade de posses materiais. Né? Fulano tem um carro zero, tem um bom emprego, tem 4 imóveis, esse se deu bem na vida. E aquele auxiliar de serviços gerais que trabalha para botar em casa o pão e a coberta. Mas é íntegro, é bom, é justo, é caridoso. A gente vai ver uma historinha aqui daqui a pouco, que vai retratar bem isso. Quem se deu bem na vida? A gente precisa mudar esse nosso critério de avaliação, né? Às vezes, aquele auxiliar de serviços gerais que tem posse quase nenhuma, né, é muito mais feliz do que aquele que tem muitas posses. Eu sei que cada um de nós agora está pensando assim, realmente, eu já vi essas situações, né? Pessoas que têm um patrimônio, um jato particular, casa na ilha, iates, e não tem o que a gente chama de paz de espírito.
E às vezes aquele que não tem posse nenhuma, deita o seu travesseirinho tranquilo, que cumpre a sua obrigação, aquilo que planejou quando reencarnou. Né? A gente vai ter uma historinha na frente que eu vou relembrar disso. A gente está assistindo, né, recentemente no Brasil aconteceu essa situação aqui, briga por herança que separa famílias. A gente botou 3 exemplos conhecidos, mas são infinitas essas brigas por herança de quem tem patrimônio. Né? Aqui o Mussum, o Gugu e o ex-técnico da seleção brasileira, ex-jogador também, Zagallo. A gente acompanha, né, com detalhes as brigas. Famílias que são destruídas, famílias que são separadas por causa dessas brigas de herança. Ganância, materialismo. Jesus traz isso para a gente. A gente viu recentemente 2 casos. A gente vai abordar casos aqui de corrupção, né? Não vou entrar no detalhe dos casos, mas esse caso do Banco Master, aqui no Brasil, está aí bem na mídia, isso é um caso de ganância e corrupção. Estou falando que o dono do hoje foi preso. Então, isso é um caso. Criou-se uma rede de corrupção em todos os poderes constituídos do Brasil. E esse caso aqui, um caso que já é um pouco mais antigo, mas voltou à tona, que é uma rede de poder do Jeffrey Epstein, lá nos Estados Unidos. Ele vendia serviço de favores sexuais. E assim se tornou milionário. Isso era no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ele tinha contatos no Brasil. Ganância, poder. E aí, se a gente for elencar aqui, a gente vai ficar aqui horas e dias falando sobre isso, né? Então, são exemplos que às vezes passa batido para a gente não se prende e fica só preso, né? No fato, é uma corrupção. Corrupção, gente, nada mais é do que ganância. E ganância, 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 ganância. Por dinheiro. Que de uma hora para outra perde. Então, a gente tem que estar atento a esses casos. Quem acha que corrupção é uma coisa agora, alguém já conhece aqui a história do Zaqueu? Boa parte conhece, né? Isso é lá na história de Jesus, registrado em Lucas 19, a história de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos, ele chefe dos cobradores de impostos, então ele cobrava os impostos normais, né, que Roma exigia que ele cobrasse de cada pessoa, né? A gente chama de tributo, né? Os tributos. Só que, além disso, ele acharcava, o famoso acharque. Ele fazia isso. E Zaqueu começou a escutar, a falar de Jesus, as passagens de Jesus, as suas lições, os seus ensinamentos, e ele se encantou para conhecer Jesus. Só que Zaqueu, né, diz o Evangelho, ele era muito pequenininho, então ele não conseguia ver Jesus. Então ele subiu numa árvore. Ele sabia que Jesus ia passar naquela rua, então ele subiu na árvore para ver Jesus. E aí, com toda a evolução de Jesus, né, era a chance de Jesus aplicar mais uma lição. Jesus, né, toda a sua passagem aqui no planeta Terra foi com lições. Então Jesus para e fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa porque vou visitar hoje. Isso foi um escândalo, porque na época os cobradores de impostos, né, os publicanos, eles eram super, hiper mal vistos, e também não era à toa, né? Era o cara que ia tirar o seu pão da sua família. Né? E Zaqueu, além de tirar o pão com os impostos, que eram altos, ele ainda pegava o famoso por fora. Então, assim, era uma pessoa não muito quista, malquista, né? E aí Jesus fala para ele que ia se hospedar na casa dele. Isso gerou um alvoroço. E aí Zaqueu... E aqui entra a seguinte situação. Imaginem, aqui o que transformou Zaqueu foi simplesmente a energia
emanada por Jesus. Aquilo tocou fundo nele. A aura que Jesus irradiava de energia positiva. Então Zaqueu diz para Jesus: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres, e se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Olha a transformação pela simples presença de Jesus. Próximo a Zaqueu. O que aconteceu? Zaqueu entendeu o ensinamento de Jesus. E aqui cabe uma pergunta para cada um de nós. Toda vez que a gente lê, vê, estuda, ouve o ensinamento de Jesus, a gente aprende o ensinamento de Jesus? Ou apenas lemos, decoramos o ensinamento de Jesus? Zaqueu não decorou o ensinamento de Jesus, ele mudou, porque a partir dali ele foi um outro homem. Ele entendeu o ensinamento de Jesus. Olha um deles aqui. Está registrado lá em Mateus. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, ou e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Como a gente falou anteriormente, o que a gente leva quando desencarna? Que ninguém tira da gente. Toda boa virtude adquirida, toda boa obra, ela vai com o Espírito pela eternidade. A gente precisa relembrar que uma virtude adquirida, de fato, ela não se perde. Se você adquiriu alguma coisa e você depois, ela não vingou, é porque você realmente não adquiriu. Uma virtude adquirida, você não perde, a gente leva por toda a eternidade. As boas obras, que é o que a gente vai levar. Isso, nenhuma traça, nenhuma ferrugem, ninguém, nenhum ladrão rouba de você. Nós carregamos isso pela eternidade. Vamos desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, independente até do que nós vamos fazer, aquilo que você trouxe de bom, que adquiriu, ninguém tira. Ninguém tira. É nosso. É do Espírito. Está intrínseco dentro de nós. Então, são essas lições que a gente vai ouvindo. E aí a gente tem vários evangelhos, são 4 evangelhos, fora os que apareceram agora, canônicos, que a gente tem à disposição. A gente tem toda uma obra básica codificada pelos Espíritos para nós, traduzindo isso para a gente, mostrando o que é cada isso em detalhes. São 5 livros fantásticos que vieram complementar o Evangelho. Haja vista que a gente diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque ele pega todos os ensinamentos de Jesus e descortina o que nos foi, não vou dizer proibido, mas o que nos foi escondido por um tempo, para que a gente soubesse. Continuando do nosso tema, os ensinamentos de Jesus é o caminho para a nossa evolução. A gente não tem opção. A gente só vai evoluir quando a gente fizer igual Zaqueu, aprender os ensinamentos de Jesus. De novo, não é palavras decoradas. No Evangelho de Mateus isso diz aquilo, aquilo. Não. É quando os ensinamentos, igual Zaqueu, colocou na prática, no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Quando a gente for posto a uma prova, quando a gente tiver uma situação em que a gente vai ter que colocar o Evangelho de Jesus em prática. E eu digo para vocês sem medo de errar. É todo dia, se bobear toda hora. Nós somos colocados para colocar o ensinamento de Jesus em prática. Por isso a gente precisa ter um ensinamento bem
guardado na gente. Nós vamos ter que praticar esses ensinamentos na nossa encarnação. Essa é a chance da nossa evolução, né? Continuando o nosso estudo, a gente vai colocar aqui 4 exemplos de desprendimentos. Passagem do jovem rico, está no Evangelho, Joana de Cusa, Francisco de Assis e Isímel Slisgo. Ninguém nunca ouviu falar dele, né? Quem já ouviu falar dele? Não, né? Então, vocês vão ficar surpresos. Então vamos começar com o jovem rico. Essa é mais conhecida. O jovem rico era um jovem que ficou sabendo da pregação de Jesus. Ele procura Jesus e fala: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus fala para ele: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele fala: tudo isso tenho guardado desde a minha infância. O que me falta ainda? O que vocês acham que Jesus falou para ele? Dona Wanda? Vai, meu filho, e vende tudo que você tem e me segue. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque ele possuía muitas propriedades. Ele não ia abrir mão das propriedades para seguir Jesus. E aqui, na verdade, Jesus fez uma pegadinha com ele, né, só para testar. Falou: pô, já que você realmente quer me seguir, então vende tudo e me segue. E não necessariamente precisa disso, de ter que vendido tudo, mas era para testar se realmente ele gostaria de seguir Jesus. E é aqui que Jesus fala a frase: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Difícil, né? A gente até elencou aqui algumas situações que vai afastando aquele que tem posses disso, né? O segundo caso, segunda historinha, é de Joana de Cusa. Ela era esposa, né? Ela é a esposa de Chuza. Ele era procurador de Herodes, que era o rei dos judeus na época. Ela tinha posses, né? Ele era um procurador de Herodes, rico. E ela se compadeceu de Jesus e ela ajudava muito, muito a causa de Jesus, financeiramente, né? É porque presencialmente ela não podia muito ir, porque ela era esposa de uma pessoa influente no reino de Judá naquela época. Em Roma, no ano de 68, inclusive eles lembram, né, na história, que ela estava, naquele momento em que eles foram no sepulcro de Jesus, se Jesus não estava, ela é uma daquelas mulheres que estavam lá junto para ir, né? Assim que Maria de Magdala dá a notícia que Jesus não estava lá, correm para lá. Então, era uma das mulheres que estava lá. Ela frequentava o meio de Jesus. E aí, no ano 68, ela foi sacrificada numa fogueira no Coliseu por não renunciar à fé em Jesus. Naquela época, o Império Romano pegava os cristãos e jogava aos leões, né? E aqui tem uma frase dela muito bonita. Ela desencarnou perdoando seus carrascos. O soldado pergunta para ela: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Porque ela morreu, né? Não vou dar spoiler aqui não, mas tem uma situação com o filho dela muito bacana. Vocês vão ter que ler o livro, muito bonito. Mas ela responde para ele: não apenas a morrer, mas também a vos amar e vos perdoar. Recomendo a leitura desse livro, A Boa Nova, de Chico Xavier. Fantástico o livro. Essa história está completinha lá, né, da Joana de Cusa, muito bonita, por sinal. E emocionante, né? A gente vai lendo esses livros, né, principalmente esse Boa Nova, que tem esse tipo de história, a gente vai se emocionando, vai vendo que a gente tem espíritos grandiosos que passaram por nós trazendo lições. Muitas vezes
a grande maioria desconhece, né? São espíritos valorosos, como Joana de Cusa. Joana de Cusa, de acordo com algumas mensagens, foi Joana de Ângeles, né? Aliás, Joana de Ângeles foi Joana de Cusa. Joana de Ângeles foi a mentora de Divaldo Franco, com vários livros aí que a gente tem. Então é mais um personagem. O nosso terceiro personagem é figurinha carimbada, né? Francisco de Assis, conhecido como Poverelo de Assis, o pobrezinho de Assis. A gente não vai falar muito dele, porque todo mundo conhece a história dele. Vou colocar aqui duas coisas. Esse livro, que eu recomendo de novo a leitura, fantástico esse livro. Acho que a nossa biblioteca não deve ter esse livro, porque ele é difícil, não é fácil, mas é bom procurar. Traz, assim, histórias fantásticas de Francisco de Assis, pelo espírito milanês do médium João Nunes Maia. E aqui uma foto, desculpa, isso aqui é uma pintura, tá, gente? Desse pintor aqui, ó, Giotto di Bondone, acho que é isso que fala. Foi pintado entre 1325 e 1328 e está nessa igreja na Florença, igreja Santa Croce, né, na Florença. Isso aqui é uma cena onde Francisco de Assis faz o total desprendimento, completo. Para quem lembra da história, já viu o filme, já leu os livros, né, sobre ele, aqui é logo depois dele ter distribuído toda a fazenda, né, fazenda que eu falo as peças de tecido do pai para os pobres, foi logo na conversão dele. E aqui a gente tem que se ligar num fato. Ele entendeu aqui nesse momento, né, claro, um pouquinho depois, mas nesse momento, que ele não podia fazer caridade com o dinheiro dos outros. O dinheiro não era dele, era do pai dele. Ele era o herdeiro, mas ainda não era o dono do dinheiro. Ele não era dono daquilo. E ele fez com o dinheiro do pai. E o pai, claro, muito materialista, ficou muito bravo, leva ele diante do bispo, e aí aqui ele se despede, se despe, né, de toda a roupa, entrega para o pai, inclusive o nome. Te devolvo o seu nome, meu pai. E a partir dali, segundo ele passou a ter só um pai, que era Deus. Então essa é a cena fantástica de Francisco de Assis. E agora a gente vai para o quarto personagem. Como eu perguntei, ninguém conhece, né? Eu também não conhecia. Conheci quando montei esse estudo. Izimel Slisgo. A história dele está no livro da obra básica, Céu e Inferno, segunda parte, Exemplos, capítulos 8, Expiações Terrestres. Está lá o nomezinho dele, Izimel Slisgo. Recomendo a leitura também desse livro. Aliás, todos os livros são bons, né? A gente fica recomendando, mas a gente precisa realmente ler e conhecer, porque são os ensinamentos de Jesus para a gente, são os exemplos para a gente. Então, o Slisgo, foi um judeu polonês de Vilna, uma cidade na Polônia, falecido em 1865, conhecido por viver como mendigo durante 30 anos para arrecadar fundos para órfãos e viúvas. Ele fazia aquele rapezinho para vender, todo o dinheiro arrecadado ele levava. Não tinha onde dormir, né? Mas ele levava para os órfãos e para as viúvas. A gente relembra aqui, né? Viúva hoje tem pensão, né? Geralmente erga alguma coisa. Naquela época a mulher não trabalhava, ela era do lar mesmo, né? Não tinha valor nenhum. Então quando o marido morria, tudo era tirado dela, ela ficava à míngua. Então ele acolhia esses órfãos, perdão, e essas viúvas. E ele fez isso durante 30 anos. Olha que exemplo. Ele podia muito bem, né? Pegar o dinheiro que ele recebia. E lá na história conta que, à medida que as pessoas foram vendo que ele direcionava esses fundos para os órfãos e para as viúvas, as pessoas iam lá e ajudavam ele. Passou a ter uma credibilidade muito grande. Mendigo de rua. Né? E no final da mensagem dele, né,
Ele diz assim: durante os 60 e alguns anos dessa peregrinação terrena, nunca deixei de atender a tarefa que me impusera. Planejamento reencarnatório. Ele veio com esse propósito e ele cumpriu. Poderia ter desvirtuado. Lembra que a gente falou que a gente tem as nossas escolhas? Ele escolheu seguir aquilo que ele planejou quando reencarnou. Nunca deixei de atender a tarefa que me impusera. Podem estar me perguntando assim, mas eu lembro aquilo que eu combinei quando eu reencarnei? Certamente não. Mas a nossa intuição nos leva para isso, que foi o caso dele, né? Aí ele continuou: um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi esta palavra: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam, mas fazei ao contrário o que quiserdes que vos façam. Simples, né? A gente tem que desejar para o outro aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Então, se eu não quero prejudicar ninguém, se eu não quero ser prejudicado, que eu não prejudique ninguém, né? Até porque a gente tem uma lei chamada lei de causa e efeito, né? Ação e reação. E ele encerra a sua comunicação, né, com Kardec com essa frase. Eu vou fazer uma pergunta que não precisam responder, tá? Uma pergunta para a gente responder para cada um de nós. Quem nós somos desses 4 personagens? O jovem rico cumpre todas as escrituras, mas não se desapega. Ah, eu conheço o Evangelho, eu vou na Fundação Espírita toda segunda, terça no trabalho mediúnico, quarto na palestra, quinta-feira no estudo, sexta-feira no estudo, sábado no atendimento cirúrgico médico espiritual, no domingo ainda vem de dia para ajudar nas crianças. Estou seguindo as escrituras, mas será que eu já desapeguei dos meus bens materiais? Joana de Cusa, vive na riqueza, mas compartilha. Temos as nossas posses, né? Trabalhamos, adquirimos nosso patrimônio, fruto do nosso trabalho, não da corrupção, não da vantagem sobre os nossos companheiros, e eu ainda compartilho. Não tenho apego ao dinheiro, não jogo fora. Não jogo fora. Mas sempre que solicitado eu compartilho, como fez Joana de Cusa. Ela ajudava na causa de Jesus. E ela tinha posses, tinha um meio social muito diferente daqueles apóstolos de Jesus naquela época, mas, no entanto, ela compartilhou. E aí eu posso vir à Casa Espírita ajudar, eu posso ver um problema e ajudar a resolver, né? Vou me permitir citar um fato, não vou citar nenhum nome, mas eu fiz uma solicitação a uma determinada pessoa, né, por uma instituição que é carente, e essa pessoa prontamente nos atendeu. Prontamente nos atendeu. Pessoas que têm posse e compartilhou. Isso é o exemplo de Joana de Cusa. Não perguntou, não questionou, só falou assim: sim, eu ajudo, eu colaboro. Dentro do nosso meio, dentro da nossa casa espírita, né? E os outros 2 últimos, Francisco de Assis e o exímio Slisgo, total desapego. Mas olha aqui, sem peso à sociedade. Não adianta eu pegar todo o meu dinheiro e distribuir se eu vou virar um peso para a sociedade, alguém vai ter que me sustentar. Se a gente pegar Francisco de Assis, ele foi lá para a sua igrejinha de Porciúncula, trabalhou e ficou na rua. As pessoas ajudavam ele na rua. Mas ninguém teve que sustentar. E aí a comunidade que cresceu em volta dele, da igreja, plantava, tinha gado, aí começou todo um trabalho de autossustentação para não virar peso para a sociedade, assim como o nosso
amigo aqui, o Isilisgo. E se a gente prestar atenção, gente, aqui é uma evolução, ó. O jovem rico, Joana de Cusa, e aqui você vai subindo, você vai elevando os espíritos. E assim somos nós, né? Já fomos o jovem rico, já fomos Joana de Cusa, podemos ser Francisco de Assis. Relembrando que a doutrina espírita nos traz: nenhum ser da criação foi privilegiado. Todos nasceram, todos os espíritos, né, foram criados simples e ignorantes. Todos, todos. Isso está na nossa doutrina espírita. Então, Francisco de Assis, que está aqui, né, nesse patamar, né, de um espírito já bem elevado, a gente chama de escola, ele foi criado simples e ignorante, igual a qualquer um de nós. Eu vou passar para a última página, porque aqui fala, por exemplo, das provas. Desculpa, passou rápido, né? Passou rápido aqui. No Livro dos Espíritos, capítulo 9, é perguntado qual das duas provas é mais perigosa para o homem, a da desgraça ou da riqueza. Eles respondem, tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação, contra a providência. Já a riqueza leva a todos os excessos. Então, todas são difíceis. Todas as provas são difíceis, todas, sem exceção. Afinal de contas, são provas, né? A Clara, ela conta uma historinha aqui, que eu vou falar bem rápido também, sobre um homem que queria montar um educandário para crianças necessitadas. Mas ele condicionou a montar esse educandário quando ele tivesse bastante recurso, né? Só que, quando ele entendeu que ele tinha bastante recurso para montar o educandário, ele falou assim, agora eu posso montar o educandário. O que acontece com ele? Faleceu. Então a gente vai esperar falecer para montar o educandário, para mudar a nossa chave de vir para uma casa espírita, participar de um trabalho assistencial, que é importante, né? A gente pode montar o nosso educandário agora. Vamos esperar ficar rico. E isso vale para a gente que já tem uma certa idade, tanto para aquele que está começando a sua vida agora. A gente pode contribuir sempre, sempre. Não esperemos isso, né? Vou pular isso aqui porque isso está repetindo, tá? Vamos para a última frase, senão a mesa aqui me cobra. Só para a gente encerrar. Desse livro, Palavras da Vida Eterna, de Chico Xavier, né? Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, é dinheiro e atitude. E ele nos fala assim, Emmanuel, deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos, o dinheiro vem e passa pela gente, se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Lembra que a gente falou lá atrás? Que não é o dinheiro que torna a gente indigno, é o contrário. Nós que tornamos o dinheiro indigno pelo seu mau uso, pelo uso errado, pelas escolhas erradas que a gente faz. E como disse Paulo na nossa página de abertura, a gente podia se alegrar se apenas podíamos nos alegrar se nós tivéssemos somente pão e nosso cobertor. Porque ainda hoje, com toda a nossa história da humanidade, a gente ainda tem irmãos que não têm pão e não têm coberta. E muitos se alegram, né? Para que a gente consiga voltar para casa refletindo sobre isso. Né? Essa é uma das nossos objetivos quando trazemos temas para casa, para que a gente reflita sobre os ensinamentos. Né? Que ninguém saia daqui pegando o dinheiro e jogando fora, porque a gente precisa, é necessário
a nossa sustentação, mas que a gente reavalie, que a gente consiga ser uma Joana de Cusa, pelo menos, né? Temos as nossas posses, mas a gente compartilha com aqueles que precisam. Afinal de contas, se a gente fizer uma introspecção e avaliar, a gente tem muito. Temos bastante para poder compartilhar, né? E não só o bem material, a gente também pode compartilhar os nossos sentimentos, as nossas solidariedades, ser solícito quando formos chamados. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez pelo carinho, que a gente possa retornar os nossos lares em paz.